Então fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, gente, tem muita gente assistindo o canal, tá esquecendo de se inscrever, tá esquecendo de deixar o like, deixa o like, se inscreve, pega o vídeo aqui, compartilha com geral, manda para todo mundo, o canal Vasco Connection chegando a 102 mil inscritos, vamos com tudo, vamos continuar crescendo a cada dia mais, falando, amando e cuidando do nosso clube de regatas Vasco da Gama, ó, o clube mais amado desse planeta Terra, tá certo? Rapaziada, amanhã tem jogo do Vasco contra o Grêmio em São Januário. Eu, Eduardo, claro, estarei presente em São Januário, vou transmitir esse jogo para você aqui no canal. Então, mais um motivo para você se inscrever. Pré-jogo 2 horas antes do jogo, o jogo, pós-jogo. Vem para cá, acompanha mais uma partida. Vamos dar sorte para o nosso Vasco. Acho que vai ser muito legal ter você. É sempre muito legal, na verdade, dividir esse momento com vocês, tá certo? O momento do jogo do Vasco realmente é um momento que a galera fica para cima, tá certo, rapaziada? Eu vou falar sobre o novo CEO da SAF, né, Lúcio Barbosa, que mandou um recado firme, falar sobre o Luciano Vieto, vou falar sobre o time do Vasco, contrato com o Vegete, né, a situação envolvendo o Vegete deixou muita gente na dúvida, e o provável time do Vasco contra a equipe do Grêmio, beleza? Mas antes disso tudo, eu quero deixar um recado aqui para o Paulo Brax, né, que é o homem forte de futebol do Vasco. Cara, gente, na verdade, o que me deixou chateado, para não dizer outra coisa, foi que claramente o Vasco tinha chances claras de fechar com o Diego Costa, né? E trazer de uma vez o Vieto também, tá? Porque a mídia internacional dava a proposta do Vasco, né? Ou as propostas, tanto para o Vieto quanto para o Diego, como proposta irrecusável. Ó, proposta irrecusável por Diego Costa, vem do Vasco, vão jogar no Vasco. Além disso, né? Além de tudo, ele simplesmente furou, não foi na reunião, desmarcou a reunião. Pô, aí é sacanagem com a cara do torcedor, sabe? Aí é sacanagem com a cara do torcedor vascaíno que ama tanto esse clube, que cuida tanto desse clube, sabe, Paulo Brax? Aí, pô, eu vou falar para você, não tô aqui diminuindo a sua imagem, mas eu acho que falta mais vontade, mais pegada de dirigente, mais poder de convencimento e tal. Tá aí, a galera fez uma campanha, veio o Rossi. Agora, a torcida do Vasco, mais de 150 mil mensagens para o Vieto. Quer dizer, é a torcida do Vasco que está contratando praticamente o Vieto. Sabe? Isso deixa o torcedor vascaíno muito bolado, porque não tem dirigente com representatividade de Vasco, sabe? Uma coisa, pô, isso aqui é Vasco, cara. Deixa eu chegar, deixa eu contratar, deixa eu chamar esses caras pro Vasco, deixa eu contratar esses dois grandes jogadores. Um estava no Al Hilal, outro é conhecido internacionalmente. O caso do Diego Costa, né? Os dois, né, na verdade. Então, assim, eu fico muito chateado, tá? Muito chateado mesmo. Então, eu acho que o Paulo Brax perde muito, e perdeu, né, na verdade, muitas oportunidades. Bom, mudando de assunto agora, eu quero falar sobre o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, que mandou um recado firme, sabe? Dizendo que assumiu o maior desafio da carreira dele, tá? Ele escreveu um texto ontem que me chamou a atenção, sabe? Um texto maneiro ontem nas redes sociais dele, tá? Me dirijo a vocês, as palavras dele, tá? Me dirijo a vocês com um misto de sentimentos. Estou muito honrado e esperançoso com a minha missão que foi dada, tá? Também estou preocupado e com certeza que o Vasco não combina com a posição atual na tabela. Quando recebi o primeiro convite para assumir o cargo de CEO da SAF do Vasco, toda a minha vida como torcedor se misturou com a vida profissional, porque ele é vascaíno, diferente do Luiz Melo, né? Esse aqui é Vasco, tá? O estádio que eu frequentava com meus pais, minha irmã e amigos, agora é um dos meus locais de trabalho.
Nessa semana assumi o maior desafio da minha vida, com muito orgulho e com muito desejo de fazer a diferença. É verdade que hoje ainda estamos com a pior campanha do Campeonato Brasileiro, mas eu cresci cantando o Vasco é o time da virada. Vamos virar o jogo, só será possível com a união de todos os vascaínos. Conto com o apoio do mais valioso patrimônio do Vasco, a sua torcida, para começar a virar esse jogo. Sabemos do tamanho do desafio, mas também sabemos da nossa força que construímos juntos. O time com sua história mais bonita, a história mais bela do mundo do futebol. O Vasco é gigante, ao Vasco tudo. Parabéns aqui para o Lúcio Barbosa, que assumiu a questão, sou torcedor do Vasco, mas sou profissional. Era sobre esse sentimento que eu falava. O Lúcio Barbosa, talvez, Eduardo, mas não mostrou, não teve tempo, né? E o curto espaço que ele teve, ele já está negociando com o Vitor, já negociou com o Rossi, trouxe o Vegete, num espaço pequeno, sabe? Ele foi lá, ele autorizou o pagamento e tal, quem faz os pagamentos agora é com ele. Vamos esquecer Luiz Melo, sabe? E ele era o vice ali do Luiz Melo, né, e tal. Então, isso realmente me chamou muita atenção, tá? Vamos falar agora aqui, obrigado pro novo senhor do Vasco pelas palavras, né, como vascaíno, e é um cara realmente, eu sei, já sabia que ele era Vasco, né, mas eu quero deixar aqui minha gratidão, porque não é fácil, não conheço, não tenho nenhum tipo de intimidade com ele, mas eu acho que é esse o sentimento que o torcedor vascaíno tanto queria, tá? Olha, curiosidade, né? Porque assim, a galera tá, pô, Eduardo, essa situação envolvendo o Vegete e tal, como é que é essa parada? Porque o Belgrano anunciou a venda do jogador e o Vasco colocou na CBF, registrou como empréstimo, né? Até. Gente, é o seguinte, porque isso foi uma explicação até da CBF, isso é fato, que quando você registra um jogador por empréstimo, é muito mais rápido do que com uma compra, né? Quando você compra, a burocracia é maior. Como você, vai por empréstimo, depois o Vasco renova lá e tal, mas na verdade ele vem comprado pelo Vasco. O Belgrano anunciou a venda de Vegete para o Vasco por 1,5 milhão. Mas o clube carioca registrou o jogador com um contrato por empréstimo. Por qual motivo? O modelo da transação. Na verdade, foi um empréstimo com obrigação de compra e tal, situação de meta, tá? Outra informação, então acho que isso ficou bem claro. E falando aqui do Vegete, eu vou falar para vocês, é um cara que parece que vai ajudar muito, tá? É um centroavantão de área, ele se movimenta bastante, protege a bola, é muito bom nos cabeceios. Eu acho que o Vasco vai ganhar muito com o Vegete em campo e também com o Rossi, tá? Que já se apresentou, começou, tá bem fisicamente o Rossi, não vai ter trabalho para entrar em campo enfim, é aquela correria ali do lado direito, é aquela explosão, aquela raça, aquela determinação que a gente tanto cobra dos jogadores. Isso o Rossi tem e tem de sobra. Então, realmente é um jogador que eu tenho certeza, enfim, vai ajudar bastante. Vamos falar sobre o jogador Vieto. Gente, o Vieto está sofrendo, no bom sentido, tá? Uma enxurrada de mensagens da torcida do Vasco. Já são mais de 150 mil mensagens, hashtag Vieto no Vasco. Então, assim, Instagram, enfim, todas as redes sociais dele, eu acho que é um cara realmente que tem tipo, o respeito da torcida do Vasco, né? Tá aí, eu acho que ele já enxergou a grandeza do Vasco, eu acho que ele já conversou com a sua esposa, torço para que ele, vamos jogar, vamos tentar, tenta pelo menos. Eu tenho certeza que quando o Vieto chegar no Brasil, quando o Vieto chegar no Vasco, a história dele vai mudar. E assim, é um cara que vai fazer a diferença com a camisa do Vasco. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. É um grande reforço, é o reforço dos sonhos da torcida, tá? Eu acho que se contratar o Diego Costa também seria bom, mas não do tamanho. Eu acho que para esse momento o Vasco precisa mais de um Vieto, sabe? Do que um jogador da posição, né? Outro jogador é o Oscar Romero, que eu gosto muito, está livre no mercado. Eu acho que o Vasco poderia pensar no plano B.
Porque o Vasco precisa de um jogador para essa posição. Eu acho que vale a pena a comissão do Vasco conversar com o técnico Ramon Dias, trocar essa ideia. Olha só, é isso e aquilo. É um cara que não adianta. O Paulo Brax não vai conduzir nenhum tipo de negociação. Ramon Dias é um cara que, sabe, que conversa com os jogadores, que liga para os jogadores, pergunta, explica a situação, a real situação, manda o papo reto, sabe? É um treinador realmente que vai fazer a diferença no Vasco. Na verdade, já está fazendo a diferença no Vasco, tá certo? Então, vamos esperar, aguardar essa situação do Vieto, mais uma vez aqui, só para fechar a questão Vieto, porque realmente a situação deve andar, eu estou torcendo muito. Agora falando sobre o time do Vasco. O Vasco entra em campo contra a equipe do Grêmio. O Grêmio, essa situação, Soares joga, Soares não joga e tal. Mas independente do Soares, o Grêmio tem uma equipe forte, competitiva, com um técnico inteligente, malandro, que é o Renato Gaúcho. E o Vasco precisa entrar atento e ligado. Estádio vazio, né? Enfim, como vocês sabem, a justiça não deixou, não permitiu mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. A justiça não permitiu. O Vasco poderia jogar com público em outro estádio, mas não em São Januário. Vai entender o planeta Terra. Mas, enfim, o Vasco vai jogar em São Januário, é o último jogo de punição. Depois o Vasco retorna normalmente com o seu público dentro de São Januário e tudo mais. Tá certo? Então, o técnico Ramon Dias vai fazer alterações na equipe, por quê? O Orejano no último jogo agradou e agradou muito, jogando ali pelo meio, deve exercer a função de camisa 10, ele deve jogar, apesar das críticas, né, ao Figueiredo, é um cara realmente... Pô, o Gabriel Peck estava entregando mais do que o Figueiredo, entrega mais do que o Figueiredo, na minha opinião, tá? O Serginho sequer vem sendo relacionado. O Alex Teixeira não entra, não, tipo assim, é opção no banco, mas não entra. E o Figueiredo é o jogador titular ao lado do Sebastião Ferreira, nesse momento. Até que o Vegete... Na verdade, o Vegete está em forma, né? Não sei se ele vai convocá-lo para o jogo. Ele se apresenta hoje no CT Moacir Barbosa. Vamos aguardar, né? Vamos esperar para ver o que acontece dentro do Vasco. Acho que é uma situação realmente séria, é uma situação realmente que a gente precisa ficar atento e ligado. O provável Vasco para enfrentar a equipe do Grêmio é o seguinte formação: Léo Jardim, Miranda, Capasso e Léo. Puma Rodrigues, Medel, Praxedes, Orelano e Piton. Figueiredo e Sebastião Ferreira. Esse deve ser o time do Vasco. Ah, Eduardo, isso pode mudar? Claro que pode mudar, né? Porque o time mesmo está na cabeça do técnico Ramon Dias. Até porque tem informação que o Robson Bambu treinou bem, vem treinando bem e deve ganhar a vaga do Miranda, tá certo? Então, vamos aguardar, vamos esperar, porque realmente é uma dúvida, né? E o Miranda não agrada, principalmente nas jogadas aéreas. Tem uma deficiência muito grande nessa questão. Mas, enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, sobe o like, vem todo mundo para cá. Daqui a pouco tem vídeo, daqui a pouco tem, enfim, tem apresentação dos jogadores e tal. Vem para cá, 12h30, hein? O Vegete se apresenta junto com o lateral esquerdo Jefferson também. Logo mais live ao vivo, amanhã tem jogo. Vem para cá, o canal Vasco Connect é muito mais legal. Vem com tudo. Já somos mais de 100 mil, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Um excelente final de semana. Deus abençoe e saudações vascaínas.